Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do cursinho Ideia. Meu nome é Lívia e hoje a gente vai aprender alguns conceitos fundamentais para a gente entender melhor a nossa tabela periódica. Hoje a gente vai estudar sobre o nosso modelo atômico atual e algumas das palavras-chave que a gente vai ver durante a aula estão aí, né? Vamos falar sobre orbitais, níveis de energia e alguns princípios que contribuíram para a formação desse nosso modelo atômico atual. Na aula passada, nós vimos alguns modelos atômicos. A gente viu que durante a história os modelos de átomo, né, eles foram sendo aperfeiçoados, eles foram sendo mudados durante a história. Então, a gente viu o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, nós vimos o modelo de Thomson, que é o modelo pudim de passas, e nós vimos o modelo de Rutherford e Bohr. Só para a gente recapitular algumas coisas, o modelo de Rutherford ele ficou conhecido pelo experimento de espalhamento de partículas-alvo. Com esse experimento, Rutherford ele chegou à conclusão de que o átomo ele era formado por uma parte que era como se fosse a concentração da massa, mas era uma parte muito pequena comparada ao átomo inteiro, que ele chamou de núcleo, né? Que tinha uma carga positiva. E era composto também por outra parte do átomo, que era a eletrosfera, que era a parte mais abundante no átomo. Então, ele deu um nome para esse modelo atômico, que ficou conhecido como modelo planetário, porque ele acreditava que os elétrons eles giravam em torno do núcleo como uma órbita, como os planetas giram em torno do Sol. Assim, ele acreditava que era o modelo atômico. Então, com o passar do tempo, os físicos, os pesquisadores, os estudiosos da época, eles perceberam que esse modelo não era válido porque, com o tempo, o elétron, quando ele fazia essa órbita, né, em torno do núcleo, ele poderia ir perdendo energia. Então, se isso fosse verdade, se esse modelo ele fosse válido, o elétron, com o tempo, ele colidiria com o núcleo, o que não acontecia. Então, Bohr, pensando nisso, ele sugeriu outro modelo. Esse modelo ele foi baseado na teoria quântica de Max Planck. Planck, ele calculou um modelo matemático para que ele pudesse quantificar a energia de uma onda eletromagnética. Ele acreditava que uma onda eletromagnética, ela tinha pacotes de energia. Ela só poderia derivar de números inteiros desses pacotes de energia. Então, essa era a expressão matemática que ele desenvolveu, que é a energia igual a constante de Planck vezes a frequência da onda eletromagnética. Então, tendo isso como base, Bohr, ele fez o modelo dele e alguns dos postulados deles era que o elétron ele descreve trajetórias circulares de energias fixas em torno do núcleo. Então, se esse elétron ele recebe uma energia, ele salta para órbitas mais externas. E quando ele retorna à órbita que ele estava inicialmente, ele emite uma energia na forma de onda eletromagnética. Então, o fóton emitido vai ter essa energia aqui quantificada por Max Planck. Aqui, se a gente for desenvolver segundo a forma V é igual a lambda F, né? A gente vai ter essa expressão aqui, que é a constante de Planck vezes a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda da onda eletromagnética. Então, o modelo de Bohr, ele trouxe vários questionamentos, né? E ajudaram em muitos outros princípios e descobertas. Entre elas, nós temos a descoberta de Louis de Broglie.
Louis de Broglie, observando tanto o modelo de Bohr quanto as outras teorias da época, como o efeito fotoelétrico, ele percebeu que o elétron ele tinha um comportamento dualístico. Quando a gente olha para a luz, né, e a gente olha para o efeito fotoelétrico, quando a luz, ou seja, muitos fótons, eles incidem em uma placa metálica e a energia da incidência desses fótons é maior do que a energia de ionização da placa, há uma emissão de elétrons com uma determinada velocidade cinética, energia cinética. Então, Louis de Broglie, observando esses efeitos, né, ele começou a perceber que a matéria ela apresentava um comportamento dualístico. Então, ele desenvolveu também uma expressão matemática que é que o comprimento de onda associado a cada partícula é igual à constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade. Se a gente for olhar bem aqui para essa expressão, a gente vai ver se a gente colocasse uma massa consideravelmente maior do que o elétron, por exemplo, a nossa massa, esse comprimento de onda aqui ele não ia ser mensurável, ele teria um valor muito pequeno. Então, com isso a gente observa que o comprimento de onda ele só é mensurável para partículas muito pequenas, como o elétron, né? Então, esse comportamento dualístico ele é mais visível, ele é mais evidente no elétron. Essa teoria, ela contribuiu também para que houvesse outras teorias, né? Outros princípios, como o princípio da incerteza, ou o princípio de Heisenberg. O princípio de Heisenberg dizia que era impossível determinar simultaneamente e com exatidão a posição e a velocidade de um elétron. Para a gente ver isso de uma forma melhor, né, a gente pode pensar analogamente, né? Se a gente for olhar ali para um ventilador, a gente não sabe exatamente a posição de uma hélice quando ele está em movimento. Então, a gente sabe onde ele vai estar, né? A região, geralmente onde a hélice ela vai se encontrar ali, mas a gente não sabe exatamente onde ela está. A gente não sabe exatamente a posição da hélice. Então, da mesma forma, é o elétron. A gente pode ter ali uma noção de onde é que ele se encontra, mas a gente nunca sabe exatamente onde é que ele se encontra, por causa desse comportamento dualístico. Então, com isso, foi feito um modelo com base na equação de um físico alemão, que tem esse nome aqui, que é um pouco difícil de pronunciar, mas esse físico, ele montou uma equação que sugeria ali uma probabilidade de onde o elétron poderia se encontrar. E essa região no espaço, onde teria a maior probabilidade de se encontrar o elétron, ela foi chamada de orbital. Então, o desenvolvimento dessa equação, as raízes dessa equação, elas são os números quânticos, que são números que indicam qual a localização mais provável de um elétron. Então, essa equação, ela não tem muito valor para a gente agora, mas só a título de curiosidade para a gente saber de onde é que veio, né? Então, os números quânticos é como se fossem as coordenadas de um elétron. Então, os números quânticos que caracterizam o elétron, eles são chamados de número quântico principal, N, número quântico secundário, o terciário ou magnético, e o número quântico quaternário, ou spin. O número quântico principal, ele indica a camada de energia do elétron, indica a distância média entre o núcleo e o elétron, e ele também só admite valores inteiros e positivos. O número quântico secundário,
ele está relacionado com o formato dos orbitais. Essa informação aqui, ela, para o nosso vestibular, nós não vamos aprofundar muito, mas a título de curiosidade, os orbitais eles têm um formato tridimensional. Então, os orbitais, cada orbital ele possui uma forma. De acordo com varia de acordo com o seu subnível e com seus outros números quânticos. Então, o número quântico secundário, ele relaciona aí os formatos dos orbitais. Então, ele representa também subcamadas de um nível e está relacionado com N, que é o número quântico principal, de modo que L varia de 0 a N-1. Ou seja, se o número quântico principal de um elemento é 2, o L ele varia de 0 a 1. Quarto ponto é que os subníveis L igual a 0, 1, 2 e 3 são designados por S, P, D e F nessa ordem. Então, se o L for, por exemplo, igual a 1, quer dizer que ele é o subnível P. Se L for igual a 2, quer dizer que ele é o subnível D, por exemplo. O número quântico magnético quer dizer que Então, nós temos aqui o número quântico magnético e cada subnível contém um ou mais orbitais, cada um deles limitados a um valor de menos L a mais L, onde L é o número quântico secundário. Existe um único orbital para cada valor de M. A gente visualizar melhor aí os números quânticos, né, que a gente acabou de estudar. Nós temos aqui os nossos números quânticos principais, que é o nível em que o elétron se encontra, né, a camada. Nós temos aqui os subníveis, que são os números quânticos secundários. E a gente vê aqui o número máximo que cada camada ele tem, né, de elétrons. A gente tem aqui, é só a gente somar quantos elétrons tem no máximo em cada subnível e a gente vai ter esse número máximo. Aqui nessa outra imagem, a gente vê aqui a relação entre o tipo de subnível, S, P, D e F, e a representação gráfica dos orbitais, certo? A gente vê aqui a relação do número quântico secundário e o terciário. A gente vê aqui os valores de L, a quantidade de orbitais e aqui os valores do número quântico magnético ou terciário. Aqui tem o valor 0, aqui sempre o orbital do meio, ele é 0, e aí a gente completa os outros números sendo para a direita positivo e para a esquerda negativo, né? E é importante também que a gente perceba que cada orbital abriga 2 elétrons. Então, para a gente saber aí quantos orbitais existem em cada subnível, é só a gente ver o número máximo de elétrons que ele abriga. No caso do P, ele abriga 6 elétrons, e aí a gente divide por 2, e aí a gente vai ter 3 orbitais. Então, a gente viu, agora a gente falou sobre a eletrosfera, sobre as camadas que tem na eletrosfera. Nessas camadas existem subníveis, e nos subníveis a gente encontra os elétrons. A gente acabou de ver essas coisas aqui, e agora nós vamos ver a distribuição eletrônica de cada elemento. Como é que isso se dá em cada elemento. Isso é muito importante até mesmo para depois a gente entender mais ou menos como funcionam as ligações químicas, já que as ligações químicas elas são interligações dos orbitais de átomos diversos, né? Então, o diagrama de Linus-Pauling, ele determina a ordem crescente de energia dos subníveis. A distribuição de elétrons no estado fundamental, ele obedece essa ordem. Aqui nós temos alguns passos
de como a gente constrói esse diagrama de Linus Pauling. Primeiro, a gente coloca os números da camada. A gente coloca primeiro os números. Segundo, a gente escreve os subníveis. Subnível S, SP, SPD, SPDF e assim por diante. E terceiro passo, a gente traça setas de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica de algum elemento, a gente pega o número atômico dele e começa a somar a quantidade de elétrons até que a gente chegue ao número atômico que tem esse elemento. Então, sempre segue essa ordem. 1s2, 2s2, aí a gente volta para o início, 2p6, 3s2, volta para o início, 3p6, 4s2 e assim por diante. Além da distribuição, a distribuição eletrônica, ela acontece, né, nos orbitais, como a gente viu em alguns slides anteriores, e como o elétron ele não pode ter os mesmos números quânticos que outro, Rand, observando isso, né, ele criou uma regra que também é chamada de regra da multiplicidade, que fala que nós só podemos completar um orbital quando todos os outros orbitais do mesmo subníveis tiverem um elétron. Então, ou seja, ao se distribuir os elétrons em um subnível, a gente deve colocar um elétron em cada orbital e só então retornar ao início para completar os orbitais incompletos. Para a gente visualizar melhor, nós temos aqui dois exemplos, o exemplo do nitrogênio e o exemplo do oxigênio. Aqui está a distribuição eletrônica do nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3, o número atômico do nitrogênio é igual a 7. Então, a gente, quando vai distribuir aqui, né, de acordo com cada subnível e cada camada, nós temos aqui 1s2, 2s2 com os dois elétrons aqui completando o orbital. E aqui nós temos o 2p3. Observe que para a gente distribuir esses três elétrons, a gente primeiro preenche todos os orbitais para que a gente possa depois preencher novamente. No caso aqui não precisou, porque o orbital só tinha, os orbitais só precisavam de 3 elétrons, né? E no oxigênio, nós temos aqui da mesma forma. Nós temos o S2, o orbital completo, 2s2, o orbital completo, e aqui o 2p4, seguindo a regra de Rand, nós completamos primeiro os elétrons, um em cada orbital, e só depois nós voltamos ao início para que a gente possa completar, né, o orbital que estava incompleto. Então, por exemplo, se a gente pegasse outro elemento que terminasse em 2p5, o próximo elétron ele iria vir para cá com a seta para baixo. Eu acho que não tinha nos outros slides, porque eu decidi comentar agora, mas o quarto número quântico, ele é chamado spin, que é exatamente a direção da seta aqui, certo? Então, se foram completados com o spin para cima, né? Então, quando o elétron ele for completar um orbital, ele deve ter o spin para baixo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Ótimos estudos e até mais.